Pedido aceito, a Prefeitura de Florianópolis fecha acordo com o governo federal para uso da área localizada no aterro da Bahia Sul. Com a desocupação do Direto do Campo e do Camelódromo, toda esta área localizada bem no centro de Florianópolis ficou desocupada. Agora, com a gestão do espaço, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, gerido pela CONCAP. Tempo fechado. Amanhecer desta quinta-feira foi marcado por nevoeiros em boa parte de Santa Catarina. Com isso, 4 aeroportos tiveram que cancelar os voos. E a forte neblina também causou contratempo no futebol. O jogo de ontem à noite entre Chapecoense e Atlético teve que ser retomado hoje. Já Botafogo e Figueirense, com tempo limpo, tiveram uma chuva de gols perdidos. E ainda foi retomada hoje a CPI da CONCAP na Câmara de Vereadores da capital. O requerimento para a abertura da CPI da CONCAP aqui na Câmara de Vereadores foi assinado por 9 parlamentares ainda em dezembro do ano passado, mas a continuidade das investigações não foi fácil. O documento teve parecer contrário da Procuradoria-Geral Legislativa. E continua o combate aos javalis no estado. Somente em Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, o prejuízo com o ataque dos animais às plantações já ultrapassa os R$2 milhões. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Florianópolis ganha autorização para gerenciar a área do aterro da Bahia Sul, localizada bem no centro da cidade. A prefeitura pode, enfim, revitalizar o espaço. Um local privilegiado com mais de 30 mil metros quadrados, mas sem uso. O aterro da Bahia Sul é uma área da União e desde 2013 a Prefeitura buscava uma solução para utilizar o local. Em reunião com o secretário do Patrimônio da União em Brasília, o prefeito conseguiu, enfim, na tarde de ontem, a cessão da gestão da área. Grande intervenção urbanística, que é o que esse espaço tão nobre, tão central e tão grande da cidade merece. Aqui no aterro funcionaram por mais de 2 décadas o Camelódromo e o Direto do Campo. Mas em 2013 a Justiça Federal obrigou a cidade a devolver o terreno para a União, devido à ausência de licitação dos comércios. Em abril deste ano a construção foi demolida. Com a desocupação do Direto do Campo e do Camelódromo, toda esta área localizada bem no centro de Florianópolis ficou desocupada. Agora, com a gestão do espaço, a Prefeitura Municipal de Florianópolis pretende implementar um estacionamento gerido pela CONCAP. Num segundo momento, retomar aquele grande projeto de parceria com a iniciativa privada e também com outros órgãos públicos de revitalização completa do espaço, mais ou menos aos moldes do que está sendo feito no projeto da Marina. Os moradores reclamam da falta de segurança nas proximidades e, por isso, a notícia da revitalização agrada quem precisa passar pela região diariamente. Sim, eu acho que devia fazer alguma coisa, né, para as pessoas, porque senão fica tudo abandonado. Ativar, porque senão fica assim, ó, sem nexo, sem sentido. Se a prefeitura pegar isso e conseguir fazer uma coisa legal para a população, seria até justo, porque isso aqui é muito preocupante, porque está bem abandonado e é um descaso, né? Daqui a um ano, um projeto maior com comércios, cafés e restaurantes deve ser colocado em prática através de uma parceria público-privada. Além da gestão da Bahia Sul, o prefeito conseguiu a transferência da gestão da Orla Marítima também para o município. Isso deve trazer menos burocracia e mais poder de decisão da prefeitura, como, por exemplo, para realizar investimentos na construção de banheiros e chuveiros nas praias para a temporada de verão, sem ter que pedir autorização na Secretaria de Patrimônio da União. Atualmente, no país, apenas o Rio de Janeiro tem o domínio da orla, medida aprovada por causa das Olimpíadas. Os remédios genéricos são cada vez mais usados por custar bem menos que os originais. Mas para garantir economia é preciso pesquisar. O preço chega a ser 13 vezes maior de uma farmácia para outra. Todo mês, Emília gasta uma boa quantia com remédios para a mãe de 80 anos. A minha mãe, ela toma uma média de 10 remédios por mês, né? Então, como isso fica caro, e o governo não cede, né? Algumas coisas só, mas não são todas. Então, eu sempre procuro o genérico para que eu tenha um custo menor. Ela pesquisa os preços em diversos sites de farmácias para encontrar as melhores ofertas. Muita diferença. Foi um descontrole mesmo aí praticado pelo fornecedor
E aí, nesse momento, é que o PROCON orienta o consumidor para pesquisar. Pesquisar e pesquisar bastante. A variação de preço acontece entre laboratórios, farmácias e cidades. Desde abril, mês em que a Anvisa autoriza o reajuste máximo dos preços de medicamentos, que este ano foi de 12,5%, os valores têm sido alterados nas prateleiras das farmácias. Mais um motivo para pesquisar e procurar as ofertas. Eu vou a várias farmácias. Eu liguei para cá, achei que o preço está bom. Agora eu vou me certificar se é verdade, né? Vou ficar esperto. É importante que o consumidor que usa aquele medicamento como rotina, como contínuo, ele sabe exatamente o quanto aumentou de um tempo para o outro. E aí ele deve denunciar, sem dúvida nenhuma. E você vai ver depois do intervalo, nevoeiros provocam o cancelamento de voos em alguns aeroportos do estado. E também a liberação do cultivo de moluscos em 2 localidades de Santa Catarina. A quinta-feira amanheceu coberta por nevoeiro no estado. 4 aeroportos tiveram voos cancelados. Em Florianópolis, no mirante do Morro da Cruz, não era possível enxergar nada além da grande nebulosidade. Moradores aproveitaram o fenômeno para registrar imagens e vídeos. Mas o nevoeiro trouxe também alguns problemas. A escala de voos no Aeroporto Internacional Hercílio Luz sofreu alterações desde o início da madrugada. O terminal ficou fechado até às 5 horas para decolagens e chegadas. Só foi totalmente liberado às 10 horas da manhã. 7 voos foram cancelados e 6 sofreram atrasos. Já em Chapecó, no oeste do estado, 3 voos foram cancelados, mas não houve grande formação de filas. Em Navegantes, no litoral norte, 2 voos foram cancelados. No norte do estado, o aeroporto de Joinville ficou fechado até às 9 horas da manhã e precisou operar por instrumentos para decolagem de aeronaves. A sexta-feira deve ser de sol e frio em todo o estado. No amanhecer, a Serra Catarinense deve registrar 2 graus. Durante a tarde, a temperatura não sobe muito, chega aos 14. No oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí, a mínima fica entre 7 e 8 graus e a máxima não passa dos 19. Na Grande Florianópolis e Sul, a condição é parecida. Predomínio de sol entre nuvens e mínima de 11 e 12 graus. Já a máxima chega aos 18 durante a tarde. À noite, as temperaturas voltam a cair em todo o estado. Medidas de controle populacional dos javalis começam a ser implantadas na Serra Catarinense. Em Santa Catarina, a região é a que mais vem sofrendo com o ataque desses animais às plantações. As plantações de milho, feijão e soja são as mais afetadas pelos ataques de javalis. Um problema que vem tirando o sono de muitos produtores do estado. Na Serra Catarinense, a cidade mais afetada, Campo Belo do Sul, já teve uma perda de 512 hectares nas plantações de grãos. Na última safra, o prejuízo estimado foi de R$2 milhões. Com medo que isso se repita, uma série de ações vão começar a ser implantadas no município, que servirá de exemplo para outras cidades catarinenses. A principal delas será o uso de armadilhas, como mostra esse protótipo. No total, 93 devem ser distribuídas pela Polícia Ambiental nos pontos críticos. As 28 primeiras já estão prontas e devem começar a ser disponibilizadas em breve. Se nós temos um plano em uma ação, certeza absoluta vai trazer resultado. Não só com as armadilhas pequenas, mas de repente os pequenos currais também nós estamos planejando. Outra medida usada para o controle desse animal será este aplicativo implantado pela Polícia Ambiental. Todas as autorizações para o abate do javali terão que ser feitas por aqui. Nos próximos 60 dias vai estar pronto o aplicativo que vai gerenciar todas essas informações. Desde o pedido para o controle populacional do javali e também o registro do dano. Serão todos feitos no aplicativo. Digitalmente e online teremos a informação aqui na Polícia Militar Ambiental. Hoje a caça do javali é permitida em Santa Catarina, desde que o caçador seja legalizado e a arma utilizada seja autorizada pelo Exército Brasileiro. De 2011 até agora passa de 5.000 o número de animais abatidos. Mesmo assim, os javalis continuam se proliferando. A superpopulação está servindo de estudo também para a Universidade do Sul de Santa Catarina,
que através de pesquisas e meios tecnológicos vai ajudar no controle desses animais. O que nós estamos fazendo é utilizar tecnologias hoje produzidas no estado de Santa Catarina, como é o caso do colar de telemetria com GPS. Hoje tem uma empresa aqui em Santa Catarina que ela está fazendo isso, tecnologia de ponta, tecnologia que a gente consegue hoje colocar no animal desses e acompanhá-lo 24 horas, entender um pouco mais. As medidas aos poucos vão sendo colocadas em prática. Para quem vive da agricultura, a maior preocupação é que os prejuízos voltem a ocorrer e que a produção fique ameaçada, já que a maioria dos produtores de grãos tem na atividade a principal fonte de renda. Depois de mais de 20 dias de interdição, foi liberado o cultivo de moluscos em 2 localidades de Santa Catarina. As localidades Enseada do Brito e Barra do Aririú, em Palhoça, na Grande Florianópolis, podem retomar os trabalhos de coleta e venda dos moluscos. A liberação foi anunciada pela Secretaria de Estado da Agricultura. Nestes locais estão permitidos o cultivo, a venda e o consumo de moluscos. A proibição, que é relativa a ostras, mexilhões, vieiras e berbigões, começou no mês passado e se mantém no restante do litoral catarinense. O embargo ocorreu após ser detectada a presença de uma toxina que pode causar intoxicação alimentar. A proliferação dessas algas que produzem as toxinas é uma das maiores já registradas no estado. Análises seguem sendo feitas rotineiramente no litoral catarinense. Atualmente, o estado é responsável por 95% da produção de todos os moluscos consumidos no Brasil e a capital é considerada a maior produtora de ostras, ao lado de Palhoça, que se mantém como a maior produtora de mexilhões. E depois do intervalo tem futebol, um jogo em 2 dias. Depois da interrupção por causa da forte neblina, a partida entre Chapecoense e Atlético foi retomada hoje na Arena Condá. E o Figueirense deixa escapar a vitória contra o Botafogo no finalzinho da partida. Futebol, a forte neblina de ontem à noite na região oeste acabou interrompendo a partida entre Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Depois de um 0-0 no primeiro tempo, o árbitro até começou a segunda etapa, mas não durou 1 minuto. A falta de visibilidade por conta da forte neblina obrigou a arbitragem a paralisar o jogo. Depois de meia hora de espera, a decisão tomada pelo árbitro foi de adiar o jogo. Aí entra a viagem, entra desgaste, o jogo domingo, ambas as equipes, uma equipe vai ter que viajar para o Nordeste do país. Isso eles não querem saber, não. Aliás, nem pensam antes de fazer as coisas. Apesar da reclamação do técnico Paulo Autuori, o jogo foi mesmo reiniciado às 3 horas da tarde de hoje e também ficou no 0-0. A Chapecoense com 15 pontos é a 7ª colocada na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense jogou em Juiz de Fora contra o Botafogo e poderia ter voltado com uma vitória, mas desperdiçou um lance claro de gol no finalzinho da partida. Chances de gol não faltaram em Juiz de Fora, e a maioria foi do Botafogo, de fora da área, de dentro da área. Cruzamento que ninguém completou. No segundo tempo, o Gatito se complicou quando saiu mal. Quando o Aquino desviou, já estava impedido. Quando o Neilton desviou, foi sem direção. Emerson Silva mandou de cabeça e Marquinhos Pedroso salvou em cima da linha. Otávio também teve a chance dele e dessa vez Gatito pegou. E quem não faz, leva. Ou quase leva, porque Everton Santos errou esse chute na cara do gol. Fim de jogo, Botafogo 0, Figueirense também 0. E no Avaí, o jogador não vê a hora de voltar à equipe. É o volante João Felipe, que pouco atuou neste ano por causa de uma lesão. João Felipe vive uma fase diferente na carreira. Longe dos gramados há quase 2 meses, ele não esconde a frustração por ter passado grande parte do primeiro semestre fora de combate. Foram apenas 5 jogos com a camisa do Avaí nesse ano. Eu não estou acostumado a ter lesões, tive 2 lesões consecutivas, mas agora é recuperar o tempo perdido, continuar tentar fazer um bom segundo semestre bem, para a gente retomar, para a gente fazer igual um 2014 bom, que a gente conseguiu acesso, tentar fazer esse acesso novamente. A última lesão mais grave foi no tornozelo, ainda no Campeonato Catarinense. O rapaz caiu em cima da minha canela e meu pé virou completamente. Eu tive várias microlesões na laterais do pé. Aí fiz o PRP,
tomei injeção, mas só que a dor foi se agravando, aí por isso que eu fiquei esse tempo todo parado. Aos 28 anos, João Felipe vive um recomeço na carreira. Depois de encerrar seu contrato de 5 anos com o São Paulo, ele busca no Avaí o brilho que teve justamente no maior rival, o Figueirense, em 2010, quando conquistou o acesso e foi comprado pelo Botafogo, de onde saiu pouco tempo depois para o São Paulo. No São Paulo, quando eu cheguei lá, eu tive cheguei em 2011, final de 2011, comecei avassalador. O São Paulo me comprou na terceira ou na quarta partida, se não me recordo muito bem. No outro ano teve alguns problemas, mudou o tipo de jogar, mas só que passou. Eu fiquei muito feliz de ter defendido a equipe de São Paulo, fui campeão em 2012 da Copa Sul-Americana. Fico feliz, agradeço à instituição São Paulo, mas passou, agora eu tenho que focar novamente no Avaí para me dar um salto novamente na minha carreira. A expectativa de volta do João Felipe aos gramados ainda não foi divulgada oficialmente, mas ele espera que até o dia 2 de julho esteja plenamente em forma, para, quem sabe, voltar aos gramados junto com Marquinhos Santos contra o Vasco na ressacada. E a seguir foi retomada hoje a CPI da CONCAP na Câmara de Vereadores da capital. E ainda, governador se reúne com deputados da Assembleia Legislativa para explicar o acordo de renegociação da dívida do Estado com a União. Termina hoje em Joinville, no norte do estado, a Expo Super 2016. Em sua 29ª edição, a Expo Super contou com mais de 250 expositores e espera reunir 35 mil visitantes até o encerramento na noite de hoje. Este ano, a Expo Super ofereceu cerca de 40 atividades entre palestras, seminários, workshops e visitas técnicas. A feira é um dos maiores eventos em geração de negócios do estado de Santa Catarina e também do Brasil. Os principais objetivos da Expo Super são gerar oportunidades de negócios, acesso às informações atualizadas, novas tecnologias e inovações. O governador Raimundo Colombo se reuniu hoje com deputados da Assembleia Legislativa para apresentar os resultados do acordo da renegociação da dívida com a União. No encontro na Casa da Agronômica, Raimundo Colombo voltou a ressaltar que, através do acordo, Santa Catarina deixará de pagar cerca de 2,1 bilhões entre julho de 2016 e junho de 2018. Nesse primeiro momento, a prioridade vai ser a liberação de recursos para a Secretaria da Saúde, que hoje apresenta déficit nas contas. O déficit da saúde esse ano, em que tudo que estava previsto no orçamento, vai aumentar em cerca de 800 milhões de reais, né? E esse dinheiro não existe, nós estamos tendo receita menor. Então, claro, a saúde é a prioridade e o sistema precisa funcionar. O presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, também destacou a importância do novo acordo para superar a instabilidade da economia. Em uma tese que era de Santa Catarina, institucional do Estado, e que se transformou numa vitória importante que vai dar fôlego às finanças públicas, permitindo que as ações, as obras, os investimentos possam continuar. O acerto com o governo federal também deve trazer ganhos importantes a longo prazo. Com a medida, ao invés de pagar 22 bilhões de reais até o final do contrato, que vence em 2028, Santa Catarina vai desembolsar apenas 8 bilhões. Ou seja, são quase 14 bilhões de reais de dinheiro que ficarão no caixa aqui do Poder Executivo para investir em Santa Catarina. O serviço de coleta de lixo na capital está na mira de investigações. A polêmica sobre a situação financeira da Companhia de Melhoramentos da Capital chegou a uma CPI na Câmara de Vereadores. O primeiro a depor foi o atual presidente da CONCAP, Antônio Mários Bagnatti. De acordo com ele, as dívidas da companhia se arrastam desde 1984. Em 2001, a empresa deixou de ser prestadora de serviços para se tornar uma estatal dependente do município. Mas as notas fiscais devidas pela prefeitura até então, no valor de 21 milhões de reais, não foram pagas na rescisão do contrato. Os valores, hoje corrigidos, passam dos 200 milhões. Ou seja, a CONCAP hoje não deveria ter dívida nenhuma se aquele valor, à época, houvesse sido saldado. Com a situação financeira difícil, a CONCAP deixou de pagar impostos como INSS, FGTS e Previdência Complementar dos funcionários. E precisou fazer um refinanciamento de 76 milhões de reais há 15 anos. A dívida, hoje em 160 milhões, foi parcelada em 113 anos.
O requerimento para a abertura da CPI da CONCAP aqui na Câmara de Vereadores foi assinado por 9 parlamentares ainda em dezembro do ano passado, mas a continuidade das investigações não foi fácil. O documento teve parecer contrário da Procuradoria-Geral Legislativa, por ser genérico e sem objetividade. A matéria chegou a ser arquivada pelo presidente da Casa em plenário, mas ele voltou atrás na sua decisão e a comissão foi finalmente formalizada. A gente deu um pontapé inicial e agora a CPI, assim, vai surgindo novos fatos e a gente já deixou alerta ao presidente e até ao próprio contador que vamos precisar, sim, para a gente poder fechar esse círculo aí e ver qual é a possibilidade, né, de o que está acontecendo, né, por que a CONCAP não está conseguindo honrar com seus compromissos patronais. A CPI também ouviu o gerente do Departamento de Contabilidade da companhia. Há pelo menos 5 anos, a empresa fecha suas contas no vermelho. Só nos últimos 3 anos, perdeu em repasses municipais cerca de 116 milhões de reais. A prefeitura alega dificuldades para manter o orçamento anual da coleta de lixo e limpeza urbana, que hoje é de cerca de 124 milhões, e chegou a sugerir mudanças no modelo estatal da companhia. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã.